Palmeiras, para você, Eduardo Batista, em relação a 5, acho que ganhar é bom pra caramba. Bom. Mas quando você vence um time que não perdeu no ano em casa, que é o Internacional, que pensar do Palmeiras, meu grande Eduardo Batista? O Palmeiras, mais uma vez, é um grande candidato ao título, né? Acho que quando a gente pensa aí que as coisas não estão andando, né, o Abel consegue tirar um coelho da cartola, reajustar a equipe, achar novas peças, e o Palmeiras vem forte. É um time, como nós estávamos falando, é um time muito competitivo. Fisicamente compete demais. Além da qualidade técnica, né, que não precisa discutir, mas fisicamente é o time que mais compete hoje no futebol brasileiro. Da ideia do Abel Ferreira estar há 5 anos, como você ficou 2 anos e meio, você tem um conhecimento também daquilo que você teve, foi bom, de que não é mais, e daquilo que você precisa. Diferentemente de você, que tem muito menos grana, para ter um elenco tão recheado como ele tem, isso é fundamental, não é? Você conhecer a característica dos seus atletas é importante, né? E com 2, 3 meses você não faz isso. Não. É como o Abel há 5 anos, né? O Abel conhece os meninos da base desde quando chegaram ao Palmeiras. Então ele consegue entender a melhor posição para eles, até quando usar, quando descansar. Então, assim, é um conhecimento que no futebol brasileiro poucos times têm. A maioria dos treinadores aí tem 4, 5, 6 meses. Né? Isso dificulta bastante. E o Palmeiras sempre à frente, né? Enquanto todos os treinadores aí oscilam, sofrem risco de perder o emprego, né? A Leila vai lá, acalma a situação e o Abel se reinventa e mais uma vez é um forte candidato a título de novo. No começo do campeonato, Veloso, eu coloquei o Internacional e também eu coloco ainda o Flamengo, o concurso, e o Palmeiras está chegando, irmão. O Palmeiras e você disse no seu canal do YouTube, onde que eu vi. Mais uma vez o Palmeiras chegando, porque o Abel hoje tem um elenco que ele nunca teve. Nunca teve. Nesse jogo contra o Internacional, saiu do banco Paulinho e Maurício. Terminaram como titulares lá na frente. E que vão ser titulares, né? Vão ser titulares. Uma hora ou outra, né? O Abel conseguiu finalmente recuperar o Felipe Anderson, né? Jogando ali pelo lado direito. Foi ontem, né? Ontem. O Giai, para mim, fez a melhor partida desde que ele chegou no Palmeiras. Quer dizer, além do elenco que ele já tem, outros jogadores... Ele não estava jogando, né? Não estava jogando nada. Outros jogadores que não vinham bem estão começando a jogar também. Então ele vai ganhando opções que num campeonato longo como o brasileiro é fundamental para o treinador. Ele pode mexer no sistema, ele mexe nos jogadores, a forma de atacar, a forma de se defender. Isso poucos times têm no Brasil. O Internacional ainda... Continua jogando muita bola, né? Souza... Perdeu jogadores importantes também, perdeu um ponta que é equatoriano, eu acho, também. Mas o Palmeiras ontem, mesmo assim, o Palmeiras foi muito superior, fisicamente. Esse é o Palmeiras que o torcedor queria ver. Palmeiras, fisicamente, ele abraça todo mundo, velho. A cobrança o melhor time, fisicamente, é o Palmeiras. A cobrança no Abel, no começo do ano, é que assim, ele tinha falado que o que estava faltando era no centroavante. Na verdade, não, era tempo. É tempo. E o Palmeiras tem elenco para jogar esse futebol que jogou ontem. Mas também faz 9 jogos, 9 ou 10 jogos que o Vitor Roque não faz um gol, né? 10 jogos, se eu não estiver errado. 10 não é menos. É 8 ou é 9? Acho que é 9 jogos. São 9 ou 10 jogos. 10 não pode ser travante, tem que fazer gol, irmão. O Pedro já voltou e já fez gol, já. 2. Fez 2. Fez 2. O Pedro é monstro, hein? Imagina Pedro de Arrascaeta e aí o Gerson vem, só pra... O Gerson é um dos maiores jogadores do futebol mundial hoje. Vamos falar do Palmeiras agora? O pessoal estava aqui me cobrando no chat. Então, hora de falar do Verdão, claro, porque o Verdão, hein? Que vitória lá no Beira-Rio, hein? 1-0, gol do Facundo Torres. Mas, ó, o Inter estava invicto em casa na temporada. O Verdão é aquela vitória, assim, pesada, grande. E conseguiu anular o Inter, né? Todas as virtudes que o Inter tem. Um jogo muito sólido, Hernan. O que você traz pra gente? Hernan estava lá, hein? Estava lá na beira do campo, acompanhou em loco essa vitória sólida do Verdão. O que você traz pra gente de bastidores? É o Palmeiras que voltou a ser cascudo. O Palmeiras voltou a ser aquele Palmeiras. E eu senti no ambiente... O Abel, ele estava muito preocupado, e eu vinha trazendo esses bastidores aqui no de primeira, de um Abel preocupado com o encaixe do time. Muitos questionamentos, esse Palmeiras aí não vai dar certo, esse Palmeiras aí vai ser complicado. Era um Palmeiras que estava em xeque no Campeonato Paulista, né? Bateu na trave de não classificar para a fase final, foi derrotado pelo maior rival, empatou em casa contra o Botafogo,
na estreia do Brasileiro. Vaias e mais vaias nas Vaias na arquibancadas. torcida, aquela coisa toda. Então, assim, era um Palmeiras que você sentia que o Abel estava incomodado com a falta de encaixe do time. Chegam os reforços e eles começam a jogar, Paulinho estreia, o Vitor Roque só está faltando o gol para ele, mas o que ele está jogando é uma barbaridade, a movimentação do Vitor Roque, ele está em todos os lugares do campo, ele briga, ele abre espaço, ele está pelo lado do campo, ele abre pelo meio, ele é um jogador assim completo, ele é um centroavante assim muito moderno. Já fez 2, né? Mas foram anulados pro azar dele. Só está faltando isso, só está faltando ele. Acho que quando ele fizer o primeiro gol, vai abrir uma porteira que ele vai virar artilheiro do Campeonato Brasileiro, hein? Anotem isso. O Estevão tá voltando a ter confiança, jogando bem. Por pouco ele não faz um golaço ontem, a lá Estevão, de cortar para o meio e bater no canto. Então, assim, eu senti o Palmeiras ontem, depois da vitória no derby e da sequência de vitórias na Libertadores, até então o Palmeiras estava com 4 vitórias seguidas, eu senti um Palmeiras confiante. Do mesmo jeito que era o Palmeiras vencedor de Libertadores, vencedor de Brasileirão, de Copa do Brasil, de Paulista. Falei, olha, esse ambiente está diferente. Aí eu fui para a entrevista com o Abel antes do jogo, né? Até fiz umas analogias com ele de Fórmula 1 e tal, ele estava bem sorridente. Falei, o ambiente está... Eu acho que o Palmeiras vai desenvolver hoje. E o Palmeiras soube sofrer quando foi atacado, e teve um desempenho tático e técnico absurdos, assim. Tático e técnico do Palmeiras ontem foram absurdos. Giai, que era um jogador muito, muito questionado pela torcida, jogou uma barbaridade. Mikael jogou uma barbaridade. Sistema defensivo do Palmeiras muito bem. O Felipe Anderson está cada vez mais à vontade jogando pelo lado direito. Ontem, se entregando, se doando taticamente, voltando para marcar, vindo com a bola, carregando a bola. E o Facundo Torres não teve um primeiro tempo brilhante, mas foi premiado pela entrega, fazendo o gol da vitória. Os garotos que entraram, o Alan entrou, parecia um jogador experiente, parecia que já estava há muito tempo lá. O Abel puxa ele, eu percebi isso, o Abel puxa ele e fala assim, vai lá e joga o teu futebol, não tenha medo de errar. Então, assim, você percebe que tem uma sinergia desse time que está sendo formado e que agora está colhendo o resultado com o trabalho do treinador. Então, é um Palmeiras que está voltando a ser cascudo. É um Palmeiras que está mostrando aí no resultado. Mostrou aquela casca mesmo do Palmeiras que a gente conhece, né? De uma mentalidade muito forte, de saber jogar taticamente muito bem. E aí as individualidades vão aparecendo, né? Como você falou, né? O Giai nas últimas partidas, o Felipe Anderson se encontrando também. Muito interessante de acompanhar, hein? Tá grande esse Verdão. Vamos ouvir o Abel, o que ele falou na coletiva? Há um dano colateral muito grande. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre, todos os anos, a quantidade de títulos. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os 2 melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O problema de ganhar muitas vezes, e tu estás-me a dizer uma coisa que eu nem sabia, portanto, não é fácil ganhar aqui. Não é? A história diz que não é fácil ganhar aqui. Mas parece que o Palmeiras e que o Abel têm que ganhar todos os jogos, ganhar todos os títulos, ganhar todas as competições, e isso não é uma coisa que me preocupa. A mim preocupa-me é saber que eu trabalho com qualidade, que eu ajudo os meus jogadores a evoluir. Tá aí o Abel, então, falando sobre essa pressão de seguir ganhando, né? Quando você ganha, você fica com a expectativa lá em cima, mas nem sempre vai ser assim, né? O Ancelotti, o Guardiola, até os grandes técnicos do mundo passam por momentos difíceis. E o Abel vinha passando por esse e ainda assim encontrou soluções, vem encontrando soluções nas adversidades. Claro que ele tem um elenco muito recheado, foi um investimento muito grande, mas requer aquele tempo, né, de adaptação e parece que isso está acontecendo neste momento. Ô, Hernan, para a gente voltar aqui ao Palmeiras e encerrar o assunto também. Eu vi que você perguntou para o Abel sobre o Paulinho, né? Aliás, você foi muito perspicaz, como você sempre é, para amolecer o homem, né? Já foi ali no hobby do cara, né? Porque o Abel ama a Fórmula 1, aliás, Interlagos ele está todo ano. E o que ele falou, já que a gente está falando em atacantes, né? Sobre a utilização do Paulinho, porque muita gente está esperando que ele seja titular. Mas o Abel ainda está, tipo, vamos com calma. Assim, e de maneira muito consciente, né?
o Abel ouve muito e está trabalhando em conjunto com o departamento médico e a preparação física do Palmeiras, núcleo de saúde e performance do Palmeiras, né? Academia de futebol lá, todo mundo trabalha muito bem azeitado, né? O Palmeiras está tendo um planejamento para o Paulinho. Então, o Paulinho vai ganhar minutagens, como já ganhou no Clássico contra o Corinthians, no Beira-Rio ontem, e no fim de semana contra o Fortaleza também vai ter essa minutagem um pouco mais extensa até, conforme a necessidade durante o jogo. Então, assim, o Abel entende que vai ter o elenco em breve total à disposição, né? E ele sabe também que com essa dificuldade que é o calendário, você vai ter um jogador que vai se machucar e você vai precisar colocar outro ali, aquela coisa. Ele até brincou falando assim, às vezes você sai de uma batalha com um soldado ferido e você tem que colocar outro no lugar. E aí até esse se recuperar, e acho que ele fala muito do Veiga e do Evangelista. O Evangelista teve uma lesão, um trauma na coxa e é uma lesão chata porque está demorando para curar. E o Evangelista ainda vai levar um tempo para voltar. E era um jogador que estava numa sequência muito boa. Ontem ele decidiu colocar um cara mais cascudo e marcador pelo meio campo, leve e criativo. Ele coloca o Aníbal Moreno e tira o M. Martínez do time titular. Então, assim, a ideia com o Paulinho é essa coisa meio dosada mesmo. E é tudo planejado. Dentro do Palmeiras há um planejamento. Existem processos e o Abel respeita muito esses processos. Então, o Paulinho, o Paulinho está bem. Eu falei rapidamente com o Paulinho ontem, cumprimentei ele e você percebe que o Paulinho está bem fisicamente, que o Paulinho está adquirindo ritmo, trabalha muito em prol do time. Está ali no banco, está toda hora conversando, é um cara muito participativo no grupo, está muito bem adaptado ao Palmeiras. Então, assim, o que falta para ele é estar bem ali na questão do ritmo e da minutagem que ele está alcançando conforme esse planejamento do Palmeiras. Muito bem, muito dentro do planejado. E é positivo quando um time tem elenco, né, e processos também, que você não precisa pressar a volta do cara, não né? Precisa. Que você respeita o tempo ali, e aí a sua chance de sucesso é muito maior, né? Tanto do rendimento dele quanto de preservá-lo também para evitar futuras e novas lesões.